A gente acredita que a poesia e a potência da frase e de que não há comum sem caminhar é que a vida também se faz no dia a dia. E isso é uma matéria-prima essencial para o que a gente está fazendo e propondo no Procomum. Beira do mar, lugar comum, começo do caminho. E se a gente vai ver a história da Bacia do Mercado, você vai ver, por exemplo, que esses bairros que surgiram expandindo, né, do centro do porto para abrir espaço para ir em direção à praia, eles já são bairros que vivem processos de encurtiçamento, onde parte da população mais pobre se estabeleceu há muitos anos. Ao mesmo tempo, ela é hoje um ponto de referência, de conexão, por exemplo, com distritos como Vicente de Carvalho, no Guarujá, que as pessoas chegam pelas embarcações pelo litoral. Nós estamos do lado do porto. Ela é uma zona que também teve estabelecimento hoje de um circuito de universidades e estão aqui nesse fluxo da Conselheiro Nebias. Então é uma região que, ao mesmo tempo, ela tem um processo de escassez muito grande, mas ela é, de fato, um epicentro político-econômico, social da Baixada como um todo, num território absolutamente central. Debater o que é um espaço cultural tradicional comum. A gente precisa de espaço onde a gente possa imaginar, imaginação cívica e política. Como é que a gente constrói isso no dia a dia? O conceito de comum estava, de alguma maneira, em tudo que a gente fez. Então, essa visão de que a gente constrói a partir da experiência e do estar junto sempre foi algo que marcou, de alguma maneira, nossa trajetória. A nossa busca era encontrar um formato que permitisse a experimentação. Qualquer formato de laboratório que a gente pudesse propor não seria exatamente aquilo que as pessoas de Santos estão esperando. A gente tinha que achar um formato que permitisse que a coisa viesse de baixo para cima. O Labirinto foi um evento de 3 dias, onde a gente colocou para se encontrar representantes de laboratórios cidadãos de vários lugares do Brasil, da América Latina, até da Europa, da África, e trouxemos essas pessoas para se encontrar e conversar com pessoas da cidade. Para fazer a pergunta, né? O que é um laboratório cidadão? O Santos precisa de um laboratório cidadão? Qual que é o papel do Procomum para estimular a inovação cidadã, a cultura livre? E o conceito de comum. Ele começava por um processo de escuta, com rodas de conversa que tinham temas que aí iam aproximando as pessoas daqui da região que tinham interesse no assunto, então cultura maker, inovação cidadã, arte e tecnologia. Essa galera, 3 dias reunida, conversando, começou a dar os subsídios pra gente do que o Instituto Procomum poderia ser, o que o laboratório pode ser, colocar todo mundo rumo a trabalhar pelo comum. Nesse encontro, né, de pessoas, iniciativas, infraestruturas, acho que foi isso que a gente conseguiu constatar a partir da realização do Labirinto e deu a certeza pra gente que a gente tinha que construir o laboratório. O Circuito Lab Santista foi uma chamada pública na qual as pessoas poderiam enviar sugestões de ações de inovação cidadã. A gente recebeu 127 propostas, das quais 13 foram selecionadas e ganharam uma microbolsa de R$ 1.200. Todo o Circuito Lab Santista foi pensado em cima de alguns valores, entre eles a diversidade de gênero e raça, a descentralização territorial, a articulação em rede, o conhecimento livre. A gente conseguiu fazer um modelo que ele é um híbrido, né, de várias metodologias que a gente conhece, como a dos pontos de cultura, por exemplo, e fazer com que os processos inovadores eles acontecessem nas próprias comunidades de onde as pessoas vieram. Pessoas que precisavam de pouco, né, para serem reconhecidas, e o que a gente fez junto com o circuito foi dar subsídios para eles criarem uma solução, uma inovação, para eles conseguirem potencializar uma coisa que eles já faziam na comunidade. Com pessoas diversas que estão fazendo várias coisas, desde banheiro seco numa aldeia indígena até uma trituradora de galhos numa horta comunitária, um processo de upcycling de moda com as meninas do Morro de São Bento.
Acho que tudo isso foi construindo nosso lugar, que é a nossa lente, que é para onde a gente olha, né? E com escolhas muito claras de classe, socioeconômicas, de raça e de gênero. Que estão acostumadas a pensar em o próprio bairro, pensar em a própria vida, pensar a vida em coletivo, isso já é uma prática comum, né? Então o que a gente fez foi colocar luz sobre práticas que já existiam dentro de comunidades. Quando a gente faz dentro, por exemplo, de um espaço específico, a gente acaba ficando muito entre nós mesmos, né? Entre os que fazem esse tipo de coisa, os que gostam de estar nesse tipo de lugar. E eu acho que o circuito também se destacou por conectar pessoas que não necessariamente estariam num espaço como esse e assim aprenderem o que pode ser um outro tipo de jeito de se relacionar com o processo criativo e com a inovação. O que a gente resolveu fazer a seguir foi extrair da experiência vivida uma metodologia que pudesse ser compartilhada e replicada em outros lugares. E aí disso nasceu isso aqui, Amaral. Amaral é uma metodologia que pode ajudar qualquer organização a realizar um circuito para ativar iniciativas locais, especialmente iniciativas cidadãs. Isso gerou um material bem interessante para a gente e permite que essas ações possam ser compartilhadas e compreendidas por outras pessoas também. Você pode ter acesso, ela foi registrada em Creative Commons, a gente está compartilhando para que mais pessoas em mais lugares consigam ativar a rede local, consigam gerar iniciativas cidadãs. Eu acredito que o Círculos tenha sido uma das demandas mais fortes assim, que a gente tem escutado nesse percurso de Procomum. A necessidade de se fazer círculos de formação mesmo, cursos, as pessoas colocavam isso como uma demanda. E eu acho que o círculo, principalmente para os fazedores culturais, produtores, ele é uma parte importante desse processo. E que as pessoas estão realmente sedentas para a busca de conhecimento e como isso é uma ferramenta de empoderamento mesmo para as pessoas. Então, desde o começo a gente pensou o que é ser mulher hoje, então qualquer pessoa que se autodenomine mulher, então o nome vem daí. E eu acho que essa questão da construção da roda e de um espaço que a gente pode se perguntar, se duvidar e se reafirmar é muito importante. Foi super interessante porque a gente saiu um pouco do plano dos sonhos, das aspirações para materializar. A gente botou um pouco também na mão da Lia e da Bianca, que são parceiras e que se dedicaram a construir de alguma maneira e propor as pautas para cada ciclo. É muito interessante pensar na metodologia da Lia e da Bianca e aplicar isso em outras coisas do nosso dia a dia, né? Apesar de haver muitas diferenças e de sermos mulheres no plural, muitas e muitas vezes passamos pelas mesmas coisas. Eu acho que a gente conseguiu um diálogo intergeracional importante e a gente conseguiu também trazer diversidade racial. Super importante, porque você consegue transitar em outros mundos que não são seus, mas que se convergem nessa experiência de ser mulher, assim. Ele não é mais um processo dentro do Instituto, ele é um norte. É a partir dele que a gente vai pautar muitas coisas que a gente vai fazer no Lab Santista, por exemplo. É lindo imaginar que esse caminho foi criado a partir de um grupo de mulheres. A gente está aqui soltando uma pipa, né? E essa pipa está lá em cima e essa pipa é o mundo. A gente está viajando e conectado com tudo o tempo inteiro. As viagens elas servem como momentos de ativação dessas relações e que são absolutamente fundamentais para um laboratório cidadão, né? Então essa perspectiva de que a gente está o tempo todo conectado por um fio e que os nossos problemas são globais, isso as viagens ajudam a gente a ver, ajudam a gente a reforçar as nossas convicções, aprender coisas novas e ao mesmo tempo estabelecer as conexões que vão ser fundamentais para o funcionamento do laboratório.
Essa história de comum é um pouco contraditória, né? Parece que tá fácil, que tá a nosso acesso, que todo mundo sabe o que é. Mas quando a gente começa a entender, a estudar, a ler as pessoas que estão publicando a respeito disso, a gente vê que é um conceito que a gente precisa se inteirar para começar a enxergar como ele está à nossa volta, como ele está por aí e como ele pode ser um fator de transformação para a maneira como a gente vive, organiza a nossa vida em sociedade. Nessa oficina, a gente apresenta os principais conceitos, os principais autores que falam sobre esse assunto, quais conceitos de comum têm sido defendidos por aí, ajudar as pessoas, além de perceber o comum, enxergar aonde está o comum à sua volta. E de tudo isso, eu fico com uma frase do professor Ladislau Dalbar, que a única coisa que de fato transforma e faz as coisas acontecerem é a gente boa fazendo coisa boa junto. É juntar gente em comunidades que se autogovernem para poder realizar aquilo que precisam. Fazer parte de um espaço que a gente pudesse, desde o começo, construir ele de maneira aberta e com tempo de construção de laços. A gente entende o Instituto Procomum como um experimento justamente de invenção de mundo e a partir daí a gente vai modulando e tentando encontrar mais gente para seguir junto nessa travessia.